Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar algo da parte de Deus, uma palavra que Ele já há muito tempo tem trabalhado em meu coração. Eu tenho procurado viver essa palavra porque ela é uma chave justamente que abre portas. E, irmãos, eu tenho amado o estudo, o ensino que essa palavra tem comunicado ao meu coração e eu tenho aprendido bastante. E Deus tem trabalhado na minha vida. Essa palavra a qual nós vamos trabalhar nessa noite é a palavra honra. Aí você deve estar pensando de novo. Sabe, irmãos, eu também fiz essa mesma interrogação ao Senhor, essa mesma pergunta. Ele disse, você tem que passar por todas as áreas. Até agora você só passou por 3. Você tem que passar por todas as áreas. Você não pediu para aprender, então continue. Amém? Por isso não é tempo de parar, irmãos, é tempo de avançar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, todos nós, pelo menos os que nasceram de novo, que têm entendimento da palavra, conhecem essa passagem de Colossenses 1,13, a qual ele diz que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Amém? Nós somos transportados. Esse reino ao qual nós pertencemos, o reino de Deus, ele funciona por princípios, por leis, por coisas estabelecidas por Deus. Se eu quero usufruir daquilo que Deus tem nesse reino, eu tenho que obedecer, eu tenho que praticar os princípios. Amém? Esses princípios, irmãos, eles muitas vezes atraem as bênçãos de Deus para a nossa vida. Esses princípios muitas vezes nos livram da morte. Esses princípios muitas vezes, irmãos, salvam pessoas. Amém? E a honra, ela é um princípio. Se você está com sua Bíblia, abra aí no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 2:30. Que diz assim: porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Amém, irmãos? Deus, Ele estabeleceu um princípio. Ele disse, aquele que me der honra, eu vou honrar. E aquele a quem não me der honra, ele será desmerecido. Ou será desonrado. Ele será esquecido, ele será escanteado pelo Senhor, se é que eu posso dizer assim. A honra, irmãos, que nós recebemos de Deus está atrelada à honra que nós dedicamos a Ele. Amém? E o que é honrar? Eu tenho aqui algumas definições. E uma delas é fazer distinção. Fazer diferença. Colocar o outro em primeiro. É uma atitude que faz o outro sorrir. E sabe, irmãos, quando é que nós fazemos Deus sorrir? Quando nós o colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. Através disso nós estamos honrando a Ele. E nós fazemos Deus sorrir. Primeiro em quê? Primeiro em tudo. Primeiro acima de filhos, acima de esposa, acima de irmãos, de parentes, seja lá de quem for. O Senhor tem que ser primeiro. Amém? Então, falando em primeiro, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Glória a Deus. Provérbios 3. Aleluia. Você chegou lá? Provérbios 3:9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Há uma versão que diz, adore ao Senhor com seus bens. Amém? Nós podemos ver, irmãos, através desse texto, que é uma promessa de Deus aqui poderosa. Através da honra, Ele está dizendo que vai nos dar provisão abundante, que vai multiplicar os nossos celeiros. Através dessa atitude, nós temos essa promessa. E se você ler todo o contexto, todo o texto de Provérbios, você vai ver que lá você vai encontrar a palavra confia, a palavra reconhece, a palavra honra. E tudo isso faz parte da honra, irmãos. Quando eu confio no Senhor, eu estou honrando. Quando eu reconheço o Senhor, eu estou honrando. É todo um contexto que vem desde cima. E nele nós encontramos essas promessas de uma provisão abundante, de algo que eu tenho certeza que a maioria não desfruta. Amém? Deixa eu te dizer por quê.
Quando o Senhor fala de um celeiro cheio, de um celeiro transbordante, Ele está falando de uma provisão que você tem em sobra, de algo que você tem em grande abundância. Você concorda comigo? E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que nós não estamos dentro dessa provisão? Porque muitas vezes nós nos apertamos, porque muitas vezes nós estamos agoniados, porque é atrás de provisão, falando a fé, não que seja pecado, mas o Senhor está falando de algo aqui, de uma provisão a qual você não precisa correr atrás nela, já está com você, se você o honrar. Amém? Agora eu fiquei me perguntando, qual é a forma? Onde é que a gente está errando? Porque eu sei que aqui, irmãos, tem pessoas que são fiéis nos seus dízimos, são fiéis nas suas ofertas. Tem pessoas aqui que, graças a Deus, louva a Deus pela sua vida. E eu comecei a indagar e eu comecei a estudar um livro, Uma Questão de Honra, do pastor Luciano Subirá. E eu achei algo bem interessante. Ele disse, não é só dar o dízimo, não é só dar a oferta, mas é a forma como você faz. Amém? O texto, irmãos, ele fala muito mais da forma como nós fazemos do que da contribuição ou das bênçãos. Lembra da palavra confia, reconhece e honra? Tudo isso são formas de honrar ao Senhor. E é disso que ele está falando. Ele não está destacando aqui, não é que Deus não queira a nossa oferta, não é que Deus não queira o nosso dízimo. Não é isso, mas Ele quer a honra que eles podem expressar. Porque Ele está tratando dos bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe por quê? Eu comecei a indagar o que são os bens. Irmãos, os bens é tudo aquilo que a gente trabalha para conseguir. Você concorda? Todos os bens que você tem, você trabalhou, você suou, você se esforçou para conseguir. E se tem uma coisa, irmãos, na vida da gente, que a gente é apegado é a bens, a conforto, a essas coisas. Ninguém quer sair do seu conforto, ninguém quer, por exemplo, eu tenho um carro, vou dar meu carro para eu andar a pé. Você tem que pensar muito para fazer isso. Não é que ninguém não faça, faz. Mas eu estou te dizendo uma coisa, querendo ou não, existe um apego àquele bem. Senão a gente não zelava, polia, e tem gente que é até exagerado nessa questão. Mas o Senhor está tratando em uma área da qual nós temos muito apego. Ele está dizendo, me honre com seus bens e com a primeira parte deles. Ou seja, Ele está pedindo, me dê o melhor. O melhor que você tem, me dê, me honre. Sabe por quê, irmãos? Porque o verbo honrar, como eu acabei de dizer, é fazer distinção. Deus quer ser distinguido na nossa vida. Ele não quer nada que esteja equiparado a Ele. Ele não quer nada ameaçando o senhorio dEle na nossa vida. Porque muitas vezes nós não provamos da provisão abundante. Porque muitas vezes estamos apegados ao bem e não honramos ao Senhor. Quando eu honro ao Senhor com aquilo que eu tenho de melhor, Ele abre as portas para derramar sobre a minha vida. Amém? Aleluia. O que conta, o fato aqui, o que conta é a honra. É aquilo que ela expressa, é aquilo que ela comunica a Deus. Aleluia. Você sabia que a sua oferta comunica algo? Ela tem uma voz. Você chega aqui, você entrega, mas ela tem uma voz. Ela tem um cheiro. Ela tem uma expressão. Amém? Ela sobe como um cheiro suave. Ela tem expressão de adoração. E ela também diz, Senhor, as coisas não estão acima na minha vida. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, que os bens não podem estar acima de Deus. E quando eu entrego algo que é valioso ao Senhor, eu estou comunicando isso. A Bíblia fala que Abel deu uma oferta, lá em Hebreus 12, e que ele foi justificado por conta dessa oferta. E a Bíblia também diz que essa oferta fala. Agora, se nós formos olhar como Abel deu essa oferta, a gente vai lá para Gênesis e a gente vê que Abel pegou das primícias, da gordura, e preparou uma oferta ao Senhor. Caim, por sua vez, pegou também, ao final dos tempos, e preparou uma oferta ao Senhor. Qual a diferença das duas ofertas?
Deus não está interessado na oferta? Sim, Ele está interessado na oferta, mas Ele está muito mais interessado em como nós fazemos. A Bíblia diz que Abel deu pela fé. E o que é fé? Fé é acreditar. Fé é uma forma de honrar a Deus. Ele preparou a sua oferta com fé. Ele preparou a sua oferta das primícias, da gordura, com o propósito de honrar a Deus. Se você olhar para Caim, não, mas Caim também não trouxe do fruto do seu trabalho. Mas essa palavra, ao fim de uns tempos, Deus não pode ser deixado para o fim, irmãos. Deus é primeiro. Se eu deixo Deus para o fim, eu estou desonrando. Amém? Então, o X da questão está em como nós fazemos e não no que damos. Olha a viúva. A viúva, ela deu tudo quanto tinha. Você pode até dizer, 2 moedinhas sim, mas tudo quanto tinha. Já os outros, dava do que sobrava. Eu já falei isso aqui várias vezes. Deus é Deus de sobra, irmãos. Deus não é Deus de sobra, Deus é Deus de primícias. Quando Deus está pedindo algo, irmãos, Ele está tratando com algo de nossa maturidade. O meu apego, irmãos, aos bens tem que ser algo leve, não pode ser algo que me domine. Por quê, irmãos? Porque o dinheiro ou os bens, eles têm o poder de nos desviar da fé. Timóteo já dizia isso, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se transpassaram com muitas dores e se desviaram da fé. Se você ler também no Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus falando: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a 2 senhores. O dinheiro concorrendo com o senhorio de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que entender que aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos confia, a primeira parte é dele. E essa primeira parte, ela tem que ser preparada com honra, com fé. Eu dando meus dízimos um tempo desse, eu estava olhando que eu pegava a nota amassada e era a primeira parte. Mas por que eu pegava aquela nota amassada? Por que eu pegava a pior nota? Se aquilo é uma semente, irmãos, eu devo escolher a melhor, a mais nova, a mais bonita. E não é dinheiro de todo jeito, não é dinheiro, não vale. E se for moeda, não é dinheiro de todo jeito. Eu estou dizendo a você, quando eu posso dar o melhor e eu tenho o melhor, não vou sonegar. Eu não vou sonegar. Eu tenho aqui um saco de moeda, R$10, e eu tenho aqui R$10 em nota. Eu vou dar os sacos de moeda. Quando o tesoureiro pegar, meu Jesus, então tem misericórdia de mim. Não que não seja dinheiro, irmãos, é dinheiro. Mas se eu tenho a opção de honrar a Deus com o melhor, por que é que eu vou? Não é? Não que a moeda seja o pior, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer a você, quem prefere receber 10 de nota ou 10 de moeda? Se eu fosse lhe dar, eu tenho 10 de moeda e 10 de nota, você preferia o quê? Todo mundo queria a nota. Por quê? Porque é mais fácil de trabalhar com ela, é melhor de você manusear, não ocupa tanto espaço. Amém? Então, para Deus, irmãos, tem que ser o melhor. Há um versículo lá em Malaquias, eu quero que você abra. Malaquias capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 6. Olha que coisa interessante, irmãos. Você chegou lá? Ele diz: o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que te desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos desprezado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis um animal cego
para o sacrificardes, o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, não aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Irmãos, você deve até estar se perguntando aí, rapaz, isso é um texto da velha aliança, o que é que isso tem a ver? Eu digo tudo. Nós temos um relacionamento com Deus de pai e de filho. Você é filho? Você é servo? Então nós temos esse relacionamento. Ele disse, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Deus está reclamando, irmãos, de pessoas que pegavam o sacrifício. Deixa eu voltar um pouquinho só para você entender. Na velha aliança, irmãos, eles sacrificavam animais ao Senhor como oferta. Era uma espécie de dízimo. O primeiro animal, o primeiro filho, o filho não era sacrificado não, mas era consagrado a Deus. O primeiro animal, os primeiros frutos, tudo isso, a primeira parte era do Senhor, era consagrado ao Senhor. Então, passou um tempo em que as tribos de Israel, elas vinham fazer esse trabalho, mas muitos deles moravam longe. E porque eles moravam longe, eles não tinham condições de trazer os animais para os sacrifícios. Moisés abriu uma brecha, disse, quando vocês vierem de longe, pegue o animal, compre um animal aqui para poder sacrificar ao Senhor. Amém? Aquele ritual, irmãos, eles pegavam o animal e queimavam, e sacrificavam, aquilo era uma oferta ao Senhor. Mas o que estava acontecendo aqui era o seguinte, em vez de eles escolherem o que era bom, eles escolhiam o animal coxo, o enfermo, o cego, e nisso o Senhor estava dizendo, nisso que vocês estão fazendo, vocês estão desprezando a minha mesa. Vocês estão profanando aquilo que é santo. Ele disse, com tais ofertas, eu, o Senhor, não aceitarei vocês. Sabe, irmãos, quando Deus rejeita, Ele rejeitou o ofertante e também a oferta. Olha que coisa interessante. É algo, irmãos, que quando você e eu colocamos aqui, é algo que é consagrado. É algo que é orado, é algo que tem um destino certo. Amém? Mas como eu posso fazer isso hoje, irmãos? Como eu posso tornar a mesa do Senhor desprezível, se é que eu posso dizer assim? Quando eu deixo de dar a primeira parte, quando eu dou um mês, no outro eu não dou. Eu vou tornando a mesa do Senhor desprezível, eu vou perdendo aquela honra, aquele respeito que eu tenho para com Deus. Isso é velha aliança, mas isso se aplica hoje. Sabe por quê? Muitos têm essa ideia de dizer, isso é da velha aliança, isso não funciona mais hoje. E por que Hebreus está dizendo que a oferta de Abel ainda fala até hoje? Lá atrás. Porque a oferta de Abel ainda tem uma voz, depois de milhares de anos. Amém? Porque ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Isso não é nova aliança? Porque Deus está interessado na intenção do coração. Deus está interessado naquilo que a nossa oferta manifesta, mas é a forma como eu preparo, é a forma como eu lido com isso que vai trazer honra ou desonra a Deus. Aleluia. Deus está dizendo aqui, tomara que tivesse alguém que fechasse as portas do templo para que vocês não acendessem o fogo em vão. Essa palavra debalde é em vão. Se o sacerdote, olha, essas ofertas que vocês estão trazendo aí, eu só queria que tivesse um que fechasse, para não estar acendendo fogo em vão, porque eu não aceito esse tipo de oferta. Ou Deus é primeiro, irmãos, ou não vai. Deus não tem, com Ele não tem em cima do muro, ajeitadinho, não. Ele é ou não é. Amém? Por que eu estou trazendo isso para você nessa noite, irmãos? Porque o Senhor primeiro colocou isso em meu coração. E talvez a gente não está levando isso muito a sério. E talvez você olhe muitas vezes para o versículo e diz, por que eu não estou nessa provisão tão que Deus está falando? Se você e eu não estamos, é porque nós estamos trabalhando de algum jeito, de alguma forma errado. Não estamos honrando a Deus
com aquilo que deveria ser. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Há um outro versículo, irmãos, que eu gosto muito, onde aquela mulher quebra o vaso aos pés de Jesus. E o que eu acho interessante, irmãos, a gente também, muitas vezes, diz, eu não tenho apego a dinheiro, eu não tenho apego a nada. Sabe, irmãos, quando a gente tem muito, é bem capaz da gente não ter esse tanto apego assim. Mas quando a gente tem pouco, aí eu quero ver. É só você lembrar daquela viúva que honrou a Elias com um pedaço de bolo pequeno. Se você voltar, se você e eu estivesse na condição daquela mulher, tá aqui meu filho, eu só tenho isso, nós vamos comer e vamos morrer, e chegasse alguém, faz um pedacinho para mim. Aquilo era o meu tesouro, irmãos. Aquilo garantia mais algumas horas ou dias de vida para mim e para meu filho. E como é que chega um camarada, né, e chega e quer me pedir aquilo? Ele é um camarada sem consciência. Poderia dizer, rapaz, esse cara quer me roubar. Mas não, irmãos. Muitas vezes o milagre está assim, ó. Deus só quer que você, ó, entregue. Desapega. 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 Eu ouvi isso na conferência. Aquilo que nós colocamos na mão de Deus. Quando você coloca algo na mão de Deus, pode ter certeza que a história vai mudar. Tenha certeza disso, que a história muda. E essa mulher, irmãos, do vaso, a Bíblia diz que ela quebrou o vaso, que ela ungiu a Jesus, e que os discípulos começaram a bramar, a murmurar contra ela. E Jesus, deixai-a porque ela praticou boa ação para comigo. Mas há algo nesse texto que muitas vezes nós não percebemos. Há algo nesse texto que chama a atenção, porque os discípulos ainda questionavam a maneira de como aquele vaso, aquele perfume seria vendido e aproveitado para dar aos pobres. Para ungir Jesus não, mas para vender e dar aos pobres. E eles também dizem que era um desperdício. Se você olhar pelo modo natural, de fato era um desperdício. Um perfume de 300 denários, um ano de salário, derramar, quebrar, né? O cheiro encheu toda a casa. Irmãos, eu estava lendo a história, até a pedra que foi feita aquele vaso, ela era raríssima. Para você ter uma ideia, a pedra que segurava o perfume. E ela quebra aquele vaso e eles começam a falar, não se poderia vender? Não se poderia dar aos pobres? Sabe o que é isso, irmãos? Apegar o dinheiro. Deixa eu te dizer por quê. E eu quero que você me entenda. Muitas vezes nós levantamos campanhas dentro da igreja. Para comprar bateria, para comprar aquilo que é necessário para a igreja. Não é errado. Tem respaldo para isso. A Bíblia fala sobre isso. Davi construiu um templo pedindo oferta ao povo. Então não é errado. O problema está, irmãos, é que nós só ofertamos quando tem algo específico. Se nós comprarmos cadeiras para a igreja, quem vai usufruir? Se nós compramos ar-condicionado para a igreja, quem está usufruindo? É Deus. Somos nós. Então quando a oferta tem um propósito específico, todo mundo pega junto. E não é errado, não, é para pegar mesmo. Mas o que eu quero dizer a você, irmãos, é que muitas vezes nós agimos como aqueles discípulos. Como? Não se poderia vender e dar aos pobres, ou seja, destinar o dinheiro para um fim específico. E por nós fazermos isso, irmãos, nós perdemos a essência da honra, a essência da oferta, porque ela comunica honra, ela comunica valorização. Aquilo que aquela mulher fez, aquele perfume, irmãos, eu estava lendo a história, ele era comprado grama por grama. E as mulheres geralmente compravam, passavam anos comprando, se preparando para o dia do casamento, para ter aquele perfume. Era algo muito, muito valioso. O que aquela mulher expressa a Jesus, ela diz, Senhor, eu lhe honro, o Senhor está acima do que eu tenho de mais precioso na minha vida. O Senhor está acima, eu não tenho a pegar isso. O que eu tenho de melhor, eu vou derramar aos teus pés. Eu vou ungir. Sabe, irmãos, muitos tentaram ungir Jesus, mas ela pela honra não conseguiram, mas ela pela honra conseguiu. Porque ele disse, ela se antecipou a ungir-me para a minha sepultura.
As mulheres, antes dele ressuscitar, vamos lá, vamos ungir. Chegou lá, ele já tinha ressuscitado. Mas pela honra, aquela mulher conseguiu algo que ninguém conseguiu. E também, deixa eu te dizer outra coisa. Através da honra que ela comunicou, ela foi imortalizada. Jesus disse, olha, aonde for pregado o evangelho, eu quero que fale do que essa mulher fez. Por onde o evangelho passar, eu quero que fale do que essa mulher fez. Não para a minha memória, mas para a memória dela. Eu e você que pregamos o evangelho, nós devemos fazer menção dessa mulher. Foi Jesus que mandou. Eu quero que você entenda, irmãos, não é errado ofertarmos para comprar as coisas na igreja, não. O que eu quero trazer a você, o que eu quero que você entenda, é que eu não oferto só por conta disso. Eu oferto porque eu honro. Eu oferto porque o dinheiro não está na minha vida como Senhor, mas está como servo. Há uma simbologia no livro de Atos, aonde os discípulos vendiam as propriedades e bens e depositavam aonde? Aos pés. Aos pés dos apóstolos. Isso tem uma simbologia, irmãos, que eu entendo, lendo o livro, eu entendi que essa simbologia quer dizer o quê? Que o dinheiro aqui é servo, ele não é senhor. Então aqui ele tem que trabalhar como servo, não como senhor de nossas vidas. Amém, irmãos? Deus só pode dar mais, irmãos, se nós formos desapegados. Desapegados. Quando Deus diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, há uma proposta lá. Há uma proposta que eu e você devemos atentar. Muitos, até eu não nego não. Já ganhei ofertas e o Senhor diz, dê. Peraí, dê. E você fica se amarrando. Eu fui ministrar numa igreja lá no sítio, lá na pedra. E o interessante foi que quando eu terminei, me deram uma oferta. Não sabia nem quanto era. Botei no bolso, aí fiz aquele sorriso. Glória a Deus, obrigado, minha irmã. Né? Eu não ia deixar de receber porque é uma honra que ela estava comunicando. Mas antes do culto começar, o pastor honrou a vida de um homem lá, que desde o início da obra pegou junto com ele, trabalhou com ele, e uma das palavras que ele disse, sempre que eu precisei, ele nunca me disse não. E eu amei, eu não vi nem quem era a pessoa. Quando eu estou saindo, eu me sento na porta da igreja, aí estou conversando com o irmão, aí chega um rapaz e diz, o irmão que o pastor estava falando aqui é esse. Eu nem tinha perguntado. Você acha isso coincidência, por acaso? Eu saquei ele lá e disse, é esse mesmo. E o outro nem me conhecia, estava conversando comigo por conversar. Na hora o Senhor disse, dê a ele. Tá bom, pai? É sua. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está apegado a coisas que essas coisas são sementes. Se eu não liberar, se você não liberar, Deus não pode te dar o mais. Deus não pode te dar a abundância. Deus não pode te dar aquilo que Ele tem de melhor para a tua vida. E é isso que essa palavra honra significa. Ela deve significar para nós desapego às coisas. Deus está tratando, irmãos, com a área da nossa vida, uma área que nós temos muito apego, que são os nossos bens, que é o nosso conforto, que é o dinheiro que nós recebemos. Por isso que ele diz, confia, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as nossas veredas. É Ele que endireita, irmãos. São áreas da nossa vida que estão deficientes, porque por falta de honra, por falta de reconhecimento ao Senhor naquela área. E quando eu reconheço isso, aí Ele mesmo se encarrega de endireitar. Jesus certa vez só tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que é que isso tem a ver? Eu digo, tudo era a provisão de um menino. Era um lanche de um menino. O que tendes? 5 pães e 2 peixinhos. Pai, te dou graças. Jesus reconheceu. Jesus honrou a Deus com aquilo que ele tinha, dando graças.
Aprendi algo com o pastor Edilson Lira, que eu também já falei aqui, irmãos. Nada sai das mãos de Deus sem que primeiro venha da nossa. Nada sai dele sem que primeiro venha da nossa. Por quê, irmãos? Porque ele quer legalidade para poder agir na nossa vida. Deus, irmãos, ele não precisa de honra, não. Ele não inventou esse negócio porque ele precisa, porque ele vamos dizer que ele tem problema de autoaceitação, esse tipo de coisa. Não, ele não inventou isso. Ele fez isso, ele criou esse princípio por causa de mim e de você. O único propósito de Deus ter criado honra foi para abençoar a minha vida e a tua. Ele estabeleceu esse princípio para que a gente possa ter acesso àquilo que ele tem de melhor. Por isso que ele pede a nós, irmãos, o melhor. Olha no caso de Abraão. Abraão, me dá o teu filho, a quem tu amas. Olha o detalhe, a quem tu amas. Ele poderia até dizer, rapaz, Isaac, né? Não que ele não amasse Isaac, mas ele disse, aquele a quem tu amas. Deus não vai pedir o seu filho, não, irmãos. Mas ele chamou Abraão, Abraão foi. A Bíblia diz que ele preparou tudo, ou seja, até a forma de preparar o holocausto, irmãos, requer honra. Abraão preparou tudo bem direitinho. Cutelo, lenha, fogo, fez o altar. E quando levantou o braço para imolar o menino, o Senhor disse, ei, pare, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Deus estava provando a maturidade de Abraão naquilo que ele mais amava. E por conta disso, irmãos, Deus nos doou Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, outro dia eu falei aqui também. Se as primícias da massa, isso é Romanos 11:16, se as primícias da massa é santa, todo o restante é. E eu falei que desde cedo os israelitas foram ensinados a consagrar aquilo que eles tinham a Deus. Através de quê? Da primeira parte. Amém? Se eu consagro a primeira parte, a outra parte restante também é consagrada. É como um bolo. Se eu pego o bolo e consagro a primeira parte a Deus, todo o resto da massa está consagrado e é santo. Amém? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero te mostrar a importância de dar a primeira parte a Deus. Como? Certa vez, Moisés foi a Faraó. E quando ele foi a Faraó, ele disse, deixa meu filho ir. Israel é meu filho, meu primogênito. Quando ele fala de Israel, ele está falando da nação, mas Deus está tratando, dizendo que Israel era filho, era o primogênito. Agora, por que Israel era primogênito de Deus? Porque lá atrás, Abraão consagrou a primícia, Isaac. De Isaac veio a descendência. E por que veio a descendência? Porque Isaac foi consagrado, todo Israel é consagrado. Toda a massa é santa. Toda a massa é santa. Aquilo que você trabalha, irmãos, se você consagrar a Deus, é santo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, ou seja, não queira administrar aquilo que você já sabe que não é seu. Aleluia. Deixe, siga o princípio, pratique o princípio e você terá a bênção de Deus na sua vida. É simples, irmãos. Mas se faltar, vai faltar não. Vai faltar não. A sunamita foi uma mulher que honrou a um homem de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Em 4 áreas da vida dela houve milagre. Como ela honrou? Dando pão a ele. Ele precisava de pão? Não. Como ela honrou? Fez um quarto para ele. O que é isso? Investimento. Ela gastou. Não se faz um quarto de graça. Era obra de predeiro, segundo a Bíblia. Porque ela honrou a unção, porque ela honrou, reconheceu aquele homem de Deus como um homem santo. Ela teve um filho que ela não poderia ter. Ela teve uma ressurreição na ressurreição do filho. E deixa eu te dizer uma coisa, vinha uma grande fome sobre Israel. Mas só que antes da fome chegar, Eliseu disse,
pega o que é teu e vai embora, porque está vindo uma grande fome. E ela pegou o que tinha e saiu. E quando ela voltou com 7 anos depois, se eu não me engano, as terras dela já tinham sido tomadas. E ela foi falar com o rei por conta disso. E quando ela foi falar com o rei por conta disso, o servo de Eliseu estava contando justamente o que Eliseu fizera, os milagres que Eliseu operara naquele tempo. E estava falando justamente dela. Ele disse: "Olha a mulher aí que eu estou falando." E o rei perguntou: "É verdade?" Ela disse: "Sim, é verdade." E o rei mandou restituir tudo aquilo que ela tinha perdido. E deixa eu te dizer uma coisa: a honra, irmãos, ela abre portas. No sentido de que ela abriu uma porta de livramento para aquela mulher. A fome ia pegá-la, com certeza ia, mas ela foi avisada antes. Antes da fome chegar, o profeta disse: "Pega o que é teu e vai. Vai para um lugar, vai para longe. Depois você volta." Você está entendendo, irmãos? Deus é um Deus de honra. A honra que nós recebemos dele está ligada à honra que nós oferecemos a ele. E não há, irmãos, não há nada melhor do que ser honrado por Deus. Você quer ser honrado por Deus? Cumpra... não. Você quer ser honrado por Deus? Cumpra princípios. Aleluia. Irmãos, esse assunto ele traz um pouco de desconforto à igreja. Quando se fala de bens, de posses, de dinheiro, é um pouco desconfortável. Mas deixa eu te dizer uma coisa: segundo os estudiosos, quase metade das parábolas de Jesus Cristo falam sobre dinheiro, bens e posses. Fala mais do que oração, fala mais do que salvação. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque essa é uma área a qual o homem tem muito apego. É uma área que pode sufocar a palavra de Deus. Você sabia disso? Na parábola do semeador, o que é que ele diz? Há um tipo de solo lá que ele diz que é cheio de espinhos. Que os espinhos crescem e sufocam o quê? A palavra. Mas ele também diz o que são os espinhos: os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. É um concorrente contra a palavra, contra o senhorio de Deus, e que pode nos desviar da fé. Há pessoas que dizem: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, irmãos, é o amor a Ele, é a devoção a Ele. Meu dinheirinho. Mas sabe, irmãos, enquanto eu e você tiver essa mentalidade, Deus nunca vai poder liberar mais. E não pense você que foi o pastor João que mandou eu pregar isso, não. Isso está no meu coração, faz tempo. Amém? O Salmo 62:10 diz: "Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração." Então não é pecado ter riqueza, não é pecado ter posses, não é pecado ter bens. O pecado está quando o meu coração se apega a essas coisas. Aleluia. Você está aqui? Amém. Oh, glória a Deus. Você está sendo abençoado? Amém. Eu sabia que ia ter muito glória a Deus, ia ter muito aleluia. Mas amém, irmãos. Amém. O Senhor está nos instruindo numa área que a gente precisa ser maduro. Se eu não tiver maturidade nessa área, quando eu pegar em muita coisa, eu não vou saber o que fazer. Amém. Tem gente que ganha na loteria, um ano está pobre de novo. Foi isso, não é? Devorador. Acaba com tudo. Se você não honrar a Deus, se você não pedir sabedoria a Deus para mexer com aquele recurso que chega na sua mão, o devorador leva. Não tem jeito. Amém? Aleluia. Deixa eu ler mais alguma coisa aqui para você. Deus é bom. Aleluia. Irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 3, eu vou ler essa passagem de Abel e Caim de novo, para trazer algo para você. Aconteceu que ao fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias e do rebanho deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor.
Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse-lhe o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Uma coisa que eu achei aqui interessante, irmãos. Caim sabia qual era o procedimento. Ele disse: se procederes bem. Então ele sabia qual era o procedimento correto. Ele não fez porque não quis. Amém? Outra coisa que eu achei interessante. Quando eu procedo mal, na honra para com Deus, isso abre uma porta. Porque ele diz: se procederes mal, o pecado jaz à tua porta. Olha que coisa interessante. Sabe, irmãos, dá dízimo e dá oferta. Deixa eu te dizer uma coisa. Não pense que isso é sem valor, não. Não pense que uma vez que eu entendo sobre isso e eu deixo de fazer, é sem valor, não. O proceder mal acarreta em coisas ruins para a nossa vida. Não estou querendo trazer sobre você condenação. Não, irmãos, não é isso. Mas eu estou querendo trazer para você algo que nos liberte. Para que a gente possa andar, irmãos, da maneira correta diante de Deus. Há muitas promessas para essa igreja e hoje pela manhã eu ouvi mais. Mas sabe, irmãos, muitas dessas promessas, elas para se cumprirem, dependem muito mais de nós do que de Deus. E existem áreas que precisam ser ajustadas na minha vida e na tua vida. Essa é uma. Amém? Sei que nós não somos perfeitos, mas o que eu quero dizer a você, se nós procurarmos acertar ao máximo, Deus vai se agradar de nós. Com certeza o Senhor se agradará de nós. Eu tenho isso em meu coração para esse ano, irmãos. Fazer de tudo, irmãos, para crescer em Deus, para agradar a Ele, para andar nos seus caminhos, para não errar. E eu digo a você, o caminho é o caminho da honra. Porque se eu honrar, irmãos, a Deus, eu vou honrar o meu irmão. E honrar, irmãos, é uma forma de amar. É uma forma de expressar amor, é uma forma de comunicar àquela pessoa o quanto ela é importante. Segundo o pregador, ele diz que a honra, ela é filha do amor. Ela é uma expressão de amor. Os mandamentos do Senhor se resumem em quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? E se eu amo o meu próximo, eu honro. Se eu amo o meu próximo, eu não cobiço a mulher dele. Se eu amo o meu próximo, eu não roubo. Se eu amo o meu próximo, eu não mato. Se eu amo o meu próximo, eu não desobedeço aos pais, eu honro os pais. Então, tudo isso, irmãos, está atrelado, está encaixado uma coisa na outra. Então, quando eu ando em honra, eu também ando em amor. Quando eu ando em honra, eu cumpro os mandamentos de Deus. Aleluia. Tem gente que diz: não tem mais mandamento não. Quem disse? Se matar é pecado. Se desejar a mulher do próximo é pecado. Por que eu estou falando tanto da mulher do próximo? Meu Deus. Se desejar é pecado, irmãos. Basta desejar. Não precisa ter nada não. Basta desejar, está pecando. Basta olhar com a segunda intenção, peca. Ande no caminho da honra. E você não vai ter problema com isso. Amém? Glória a Deus. Meu tempo está indo embora, gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou encerrar com isso. Essa questão do dinheiro, irmãos, é tão importante, é tão séria, que a Bíblia diz que existia um casal, Ananias e Safira. Está lá em Atos, capítulo 4. Capítulo 5. Mas eu vou te colocar no contexto. Os homens, Barnabé, que era um dos apóstolos, um dos discípulos, ele vendeu um terreno, ele vendeu uma propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. E ele depositando, a Bíblia diz que ele recebeu um título ou um nome, como filho da consolação, alguma coisa desse tipo. Esse casal, vendo a atitude, vendeu também um terreno. E quando eles venderam esse terreno, trouxeram o valor e depositaram aos pés dos apóstolos. Só tem um detalhe: do valor do terreno eles reteram uma parte. E Pedro pergunta: Ananias, vendesse por quanto esse terreno? Ele diz: por tanto.
E ele diz: por que Satanás encheu teu coração para mentires ao Espírito Santo? Olha que coisa tremenda, irmãos. A intenção de vender, a intenção de ofertar é Deus quem coloca. Amém? Você concorda com isso? O diabo, ele não vai colocar no teu coração para você fazer isso, não. Mas Deus coloca a intenção de você ofertar, de você dar. Mas só que na caminhada a gente pode se perder. Quando eles venderam, foi que entrou no coração deles: não, vamos reter uma parte, vamos segurar uma parte e vamos mentir. Final da história, morreram os dois. O diabo, irmãos, ele não está interessado naquilo que você dá, mas ele está interessado na intenção do coração, de como você faz, de como você adora a Deus com os seus bens. Amém? Se você e eu colocarmos honra naquilo que fazemos, o diabo não vai achar brecha. Preste atenção: toda vez que eu vou ofertar ou que eu vou dar alguma coisa, fica algo na minha mente. Vai dar isso tudo? Tu vai dar isso tudo? Vai faltar. Tu não vai ter. E amanhã, como é que tu paga isso? E depois, como é que vai ficar isso aqui? Você acha que isso é Deus? Se Deus está dizendo: confia em mim, me honre. Se Ele está dizendo: confia em mim, me honre, que eu garanto para você, quem é que está dizendo lá fora? Eu acredito, irmãos, que isso aconteceu com os dois. Eita, o terreno é muito dinheiro e a gente vai dar isso tudo? Não, rapaz, a gente segura uma parte, né, para garantir o nosso, e deposita e dá o resto e diz que foi tanto. Só que, irmãos, com Deus não se mente. Com Deus não tem ajeitadinho. Deus sabe todas as coisas. Então, irmãos, o que eu quero passar para você nessa noite é que a partir de hoje a gente tenha no nosso coração esse intento de honrar ao Senhor, de valorizar, de distingui-lo na nossa vida. Quando eu faço isso, irmãos, pode ter certeza que a bênção do Senhor vai repousar sobre a minha vida, sobre a tua vida. As portas serão abertas. As portas são... É Ele que endireita as tuas veredas. Lembra-te disso. Lembra-te disso. É Ele quem endireita as tuas veredas. Através de quê? Quando eu reconheço em cada área da minha vida. Não perde isso não, mas segura isso para a tua vida. Faz disso um estilo de vida. Se eu tiver esse estilo de vida, irmãos, com certeza eu vou provar do melhor de Deus. A gente estava lá em Campina Grande, eu fiquei impressionado. Guto, o presidente do ministério, ele falando: rapaz, vamos tirar uma oferta aqui. Aí ele dizia: você deve estar pensando: eita, eu vim de tão longe, eu vim gastando, eu vim não sei o que, ainda tenho que dar oferta. Ele disse: eu não estou falando disso não, eu sei que você veio gastando, eu sei que você investiu, parabéns por ter vindo, agora eu estou falando de honra. Eu estou falando da gente honrar o Senhor. Luciano Subirá, ele conta um testemunho que eu acho poderoso. Ele disse que a primeira vez que foi na África, quando chegou lá, muito cansado, e ele disse que os irmãos africanos chegaram lá e disseram para ele: nós vamos te levar numa vigília. Ele disse: misericórdia, meu Deus, eu queria dormir. Mas ele disse: tá bom, vamos. Ele disse: quando chegou lá na vigília, disse que o povo animado, e era aquelas danças que os africanos são assim. E ele se animou também. Ele disse que no meio da vigília alguém disse: vamos tirar uma oferta. Ele disse: oxê, uma oferta numa vigília, nunca ouvi falar. Aí ele disse: tá bom, pegou a maior nota que ele tinha, deu a oferta. Aí disse que no outro dia houve uma reunião de pastores. Disse que está lá na reunião de pastores, aí disse, levantou e disse: vamos tirar uma oferta. Aí ele disse: oxi, de novo. Aí ele vai e tira a oferta. Ele disse que estava em outro evento, aí disse que daqui a pouco: vamos tirar uma oferta. Aí ele disse: agora eu não estava tão crente mais para ofertar não. Aí ele disse que chamou o rapaz: rapaz, você já foi lá no nosso país? Você sabe que a gente é terceiro mundo, mas a gente é melhorzinho do que vocês nessa parte financeira. E a gente só oferta uma vez por semana. E por que aqui para tudo vocês tiram a oferta? Aí ele disse: você acha que a gente tira a oferta para arrecadar mais? Ele disse: claro, não é o propósito. Ele disse: não. Ele disse: desde a velha aliança, Deus instituiu um princípio: ninguém compareça diante dele de mãos vazias. Aleluia, aleluia. Ninguém compareça diante dele de mãos vazias. Aleluia.
É velha aliança, é não, irmãos. Está desde Abel. Abel compareceu diante de Deus com oferta de fé, de honra. Até hoje fala, Jesus dá testemunho dele, o justo Abel. O justo. Você está entendendo, irmãos? Ele diz, pense em você chegar para sua esposa e dar um buquê de flor para ela. Ela vai amar. Mas pense, se todo dia você levar uma rosa. Aleluia. É diferente, irmãos. É diferente. Mas se você quer que eu oferte todos os dias, todos os cultos, irmãos, você pode dividir. Por exemplo, eu tenho são 3 cultos, eu tenho, sei lá, R$10, vou botar um valor mínimo, eu posso ofertar 2 em cada um, desde que expresse honra a Deus. Não estou falando isso para arrancar dinheiro seu, não, longe de mim. Longe de mim tal coisa. Eu estou falando isso porque Deus colocou no meu coração para libertar nós mesmos. Para que a gente seja livre, para que Ele possa agir na nossa vida, para que Ele possa nos prosperar. A gente tem muito o que fazer aqui. E se a gente não tiver dinheiro, não faz não. E Ele está dizendo nessa noite, me honre. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Você foi abençoado. Deus é muito bom. Glória a Deus. Pode curvar a sua cabeça.